Fernando Pessoa, que sempre se indignara diante da mera ideia de pertencer a um coletivo, qualquer que fosse, configurou no livro do Desassossego uma forma de solidariedade absurdamente tênue. Indivíduos isolados que, envolvidos pelo silêncio e pelo mistério, ou talvez pelo mero nada, percebem que existem outros imersos neste mesmo mistério ou nada. Ele atingiu um ponto em sua vida em que se identificava com uma comunidade, as pessoas solitárias, mal adaptadas e invisíveis do mundo. Pessoa, uma biografia do escritor norte-americano Richard Z. Nietzsche, é esta obra que eu comento contigo hoje aqui no Sujeito Literário, te convidando para que te inscrevas no canal e te tornes membro, se possível, contribuindo para que a gente possa permanecer por muito tempo nesta plataforma de vídeos, o YouTube. E também curte, comenta, compartilha, enfim, dá aí a tua contribuição para que a gente possa chegar até mais pessoas. Gente, este livro é um livro realmente de fôlego, tem muita coisa para falar. Eu vou falar em aspectos gerais aqui, eu pensei em algumas questões que acho que são curiosidades também, são relevantes. Então vamos aos poucos para a gente poder tentar abarcar do que se trata toda essa obra, qual foi de fato aqui a linha que o autor seguiu e que eu acho que é bastante relevante, bastante interessante e esclarecedora. Claro que este livro, um livro de mais de 1000 páginas, um calhamaço, né? Eu não li ele numa sentada só, não li ele em poucos meses. Eu venho lendo este livro desde janeiro de 2024, estou encerrando a leitura, concluindo ela agora, em dezembro deste ano de 2024. Acho que fiz bem de me organizar assim. Deu para fazer a leitura com bastante tranquilidade e buscando alguns pontos aqui que eu acho que são relevantes. Muitas coisas eu não sabia e é claro que nesse vídeo eu não vou dar conta de falar de tudo, vou falar do que eu considero o mais importante. A gente tem a obra, começa aqui a obra já com uma foto do Fernando Pessoa. Na sequência, é um livro que é dividido aqui pelo sumário, não sei se vai dar para ver muito bem, porque dá o reflexo aí, mas acho que dá para ter uma ideia, né? Nesse sumário, a gente tem, além do prólogo e do epílogo, 4 capítulos. Então a gente vai conhecer o Fernando Pessoa como estrangeiro nato, o poeta como transformador, sonhador e civilizador, e espiritualista e humanista, já para o final de sua vida. Tem uma série de questões, de contradições, tudo isso eu vou tentar falar aqui um pouco para vocês. Tem um mapa também de Durban, em 1900, aqui bem no inicinho. Depois nós temos um mapa também da cidade de Lisboa, que eu acho que é importante destacar, que foram, de fato, as localidades onde a pessoa passou a maior parte de sua vida. Ele não era muito de viajar fisicamente, viajava através dos seus heterônimos, né, como o Álvaro de Campos, esse um navegador, um engenheiro marítimo, viajava muito. Então, através dos seus personagens fictícios, este sujeito aqui, Fernando Pessoa, acabava indo onde fisicamente ele jamais foi. O que a gente tem aqui nessa obra? Fernando Antônio Nogueira Pessoa, nascido em 1888, falecido em 1935, filho de Joaquim Seabra, já dizer Lisboa, Joaquim Seabra Pessoa e da sua companheira Maria Madalena Nogueira, mãe de Fernando Pessoa, que recebeu a honra de ter sido ela a sua inspiração para o primeiro poema que Fernando Pessoa escreveu ainda aos 7 anos de idade, se não estou enganado, muito jovem ainda, nesse momento conturbado. A infância dele foi muito conturbada. Fernando Pessoa perdeu ainda muito jovem o seu irmão e também perdeu muito jovem ainda seu pai. Então aí, por volta dos 7, 8 anos de idade, ele acabou indo morar em Durban, na África do Sul, porque o João Miguel Rosa, o seu padrasto, com quem a sua mãe casou, após perder o primeiro marido, o pai de Fernando Pessoa, ele era cônsul e foi cônsul português em Durban, lá na África do Sul. Então, essa é uma passagem da sua vida em que ele acaba fazendo esse poema para a mãe, justamente para dizer para a mãe que ele estava com ela, iria com ela para onde quer que fosse, porque sua mãe era para ele mais importante do que Portugal. E ele sempre teve essa ligação muito forte, né? Ele era um nacionalista, mas aqui muitas aspas, porque era um sujeito
que tinha uma peculiaridade nesse nacionalismo. É importante dizer, ele viveu um período onde ele vai passar por aquele momento de ascensão dos regimes de extrema-direita, nacionalistas, como foi o caso do próprio Portugal, que acabou aderindo ao salazarismo, né? E que de início Fernando Pessoa, sempre com um pé atrás, mas influenciado por amigos que ele tinha da sua roda de intelectuais, dos sujeitos com o qual ele convivia nos cafés, nos bares de Lisboa, e o principal deles foi Antônio Ferro, que foi secretário de governo do Salazar. Ele acabou sendo influenciado por até admitir, aceitar inicialmente que seria um regime de transição em Portugal. Ele tinha uma visão política muito peculiar, Fernando Pessoa, nós vamos adentrar isso mais para frente. Mas dizer que ele caiu um pouco nesse canto da sereia, embora sempre meio receoso, de que o salazarismo poderia ser diferente do que vinha acontecendo em outros países, como na Alemanha com a ascensão do nazismo e na Itália com a ascensão do fascismo, que ele fazia duras críticas tanto ao que ocorria na Alemanha quanto na Itália. Ele vivenciou muito o período da Primeira Guerra Mundial e esse período prévio aí da Segunda Guerra, né, passando por um momento ainda de transição desses governos totalitários. Ele tinha de início também uma visão bastante crítica à democracia moderna, mas ao mesmo tempo ele também tinha muitas críticas à monarquia, então ia mudando muito de opinião e muitas vezes, o que é bastante curioso, ele se defrontava com os próprios heterônimos. A posição de Fernando Pessoa era contraposta pela posição, principalmente dos seus heterônimos mais conhecidos, né? O Álvaro de Campos, nós temos ali o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis, e cada um deles também com biografia, com psicologia própria, assim, personalidade, posições políticas diferentes do próprio Fernando Pessoa, entre outros tantos heterônimos, eram mais de 100 que ele foi criando ao longo da vida, e o seu tio Cunha, que foi com quem ele conviveu muito ainda quando jovem, talvez esteja ali como o cara que deu o start, né, para essa imaginação que o Fernando Pessoa tinha muito grande, essa criatividade, de criar diversos personagens. E depois também vai se pensar esse personagem do ponto de vista da espiritualidade, no segundo momento de sua vida, mas de início, digamos assim, um pontapé inicial para estes primeiros heterônimos que foram surgindo na vida de Fernando Pessoa, inclusive um cavaleiro que surgiu como o primeiro heterônimo. Ele teve a inspiração nas histórias que eu ouvia do tio Cunha. O tio Cunha foi o grande motivador de instigar isso neste menino, de pensar personagens, de criar histórias, de criar um mundo para além daquele que ele vivia, que era um mundo de muito sofrimento, já desde muito pequeno, né? Com a perda do pai, de um irmão ainda muito jovem. E de modo geral, para a gente adentrar aqui em pontos que eu acho interessantes de tocar da obra, essa é uma literatura que vai começando trazendo então fatores da sua vida na infância, passando por uma juventude bastante solitária ali na adolescência, onde ele cria inclusive um clube com personagens onde ele trocava cartas, ele escrevia cartas para pessoas que não existiam e recebia cartas dessas pessoas que não existiam, como se outra pessoa estivesse escrevendo. Por isso também depois, mais para frente, vai se falar de uma perspectiva mediúnica na escrita de Fernando Pessoa. Ele mesmo chega a suspeitar disso, porque ele considerava que os seus poemas, os seus escritos em prosa, as cartas, tudo isso, peças teatrais, vinha para ele numa linguagem que ele simplesmente era um canal de transmissão. Ele chegou a dizer isto. Então fica também essas questões, depois ele vai ter um envolvimento com espiritualidade, mas para o final da vida ele vai se relacionar inclusive com Aleister Crowley, que é conhecido como um grande satanista, né? Ele acaba trocando correspondências após ler um livro publicado por esse sujeito. Eles acabam se encontrando, né? Mas com muitas diferenças entre ambos, com interesses que não eram comuns. Aleister Crowley imaginava que Fernando Pessoa pudesse vir a ser alguém que podia dar continuidade à sua seita satânica, ao seu culto em Portugal, e que tinha um cunho bastante erótico, sexual, de iniciação, de práticas, né, de todo tipo de atividade sexual. E Fernando Pessoa tem também uma passagem na sua vida em relação à sexualidade que é um capítulo à parte. Ele que, ao que tudo indica, morreu virgem, embora tenha se tido um único relacionamento amoroso, que
inclusive com cartas que são referenciadas, se tem esses documentos, tem um livro dessas cartas que foram trocadas entre Fernando Pessoa e Ofélia Queiroz, que foi secretária de um escritório onde ele trabalhou, foi tradutor de obras para o inglês, para o francês, ou do inglês para o francês, vertendo para o português, trabalhou em escritórios que precisava traduzir correspondências, né? E também textos de ordem comercial, para transações comerciais. Fracassou, assim, de uma forma absoluta em todo tipo de empreendimento que ele tentou levar adiante no ramo comercial, principalmente, e aqui se faz esse adendo realmente com relação a uma empresa de editoração de livros que ele tentou montar e que não deu certo. Ele gastou toda a sua herança para poder levar adiante este empreendimento e não deu certo. Ele também é destacado, aqui se tem muitas referências a ser um dos protagonistas, através da revista Orfeu, para a ascensão do modernismo, para se pensar o modernismo em Portugal, na literatura portuguesa, ao lado de Almada Negreiros, por exemplo, que foi um dos seus grandes companheiros, e o seu grande amigo, talvez o seu único verdadeiro e fiel amigo, Mário de Sá Carneiro, que acabou se suicidando, e isso também marcou profundamente a vida de Fernando Pessoa. São muitos os personagens com os quais ele vai se encontrar, mas Mário de Sá Carneiro, é preciso reforçar aqui, foi o seu único grande e verdadeiro amigo. Tem muita coisa para dizer, então vamos tentar falar um pouquinho a respeito desses três aspectos que eu acho que conformam um pouco assim a ideia do todo da vida do Fernando Pessoa. Isso que eu falei para vocês em linhas gerais diz respeito ao por onde vai andar aqui essa narrativa. Mas para o final da obra ela vai ficando cada vez mais interessante. Quando vai chegando ao final, a gente vai vendo uma série de mudanças de posicionamentos do próprio Fernando Pessoa em relação a estes três grandes aspectos, que são a espiritualidade do Fernando Pessoa, a questão do posicionamento político e ideológico, acho que podemos dizer assim, a sua visão de mundo sobre os diversos acontecimentos com os quais ele se defrontou ao longo da história, e para além dessas duas questões, a sua sexualidade, que ora ele é tido aqui como um homossexual que não assume a sua homossexualidade, ora ele é visto do ponto de vista de um sujeito bissexual, ele se relacionaria com ambos os sexos, e por fim, em se tratando da sua sexualidade, ele mesmo vai abordar isso de uma forma como se ele tivesse colocado a sua sexualidade dentro de uma perspectiva mais casta, digamos assim, de se auto-infligir, de se impor um sentimento de não se relacionar nem com homens nem com mulheres para atingir o ápice da sua produção, inclusive literária. Então, de início, ele tinha verdadeiro horror de pensar em ter um relacionamento, seja com homem ou com mulher. E de início também havia uma série de preconceitos, e aí tem um pouco a ver com a criação também de Fernando Pessoa, filho de uma classe média alta, na burguesia portuguesa mesmo, mas ele tinha várias posições que o colocavam do ponto de vista até misógino. E ele vai revendo, vai melhorando com o passar do tempo, que é o que a gente espera de todas as pessoas, quem dirá de Fernando Pessoa, ao ir se defrontando com diversas outras situações na sua vida. Mas há posicionamentos sim misóginos, há posicionamentos da perspectiva dele política, enquanto pensar uma ideia de um imperialismo cultural como o ideal para Portugal, dentro da ideia do mito do sebastianismo, do mito do Quinto Império, a volta de Dom Sebastião, para ele seria o retorno para uma refundação de Portugal, mas na ideia de uma personificação não física e sim espiritual, digamos, literária, cultural mesmo, de que Portugal poderia ser refundada e balizar a sua doutrina social, política, ideológica a partir de reverenciar a cultura, a literatura, e ele tentava contribuir para isso. Então ele tinha a verdadeira ojeriza em relação à personificação da política. Isso vale tanto para os governos de direita quanto para os governos de esquerda. Toda forma de totalitarismo por ele foi atacada. Mas como um defensor da liberdade e da individualidade, eu acho que mais do que a liberdade,
para o final de sua vida, ele vai considerar aspectos, inclusive, do humanismo, que era algo que ele não tocou ao longo de toda a sua trajetória. Ele vai passar a pensar também na ideia de humanismo, os direitos humanos, sociais. Ele vai começar a ter uma ideia de coletividade, ou melhor, um sentimento de comunidade, né? De tentar ver as diferentes individualidades se somando na sua solidão, nas suas questões próprias, porque embora ele tivesse manifestado no início da sua vida uma série de preconceitos, e aí do ponto de vista, como disse para vocês, em relação à mulher, machistas, em relação à questão da escravidão, como que esses sujeitos sendo escravizados por ele, isso era visto de uma forma ainda não crítica, como que isso foi modificando em sua vida com o passar do tempo. Fernando Pessoa, embora muito letrado e alguém que falava diversas línguas, traduzia textos, era também uma pessoa que não tinha na sua vida, ao longo de sua vida, uma pretensão de se tornar de ter assim um diploma universitário, né? Ele começou a faculdade de letras e abandonou a faculdade de letras na Universidade de Lisboa. Então ele parou os estudos para verdadeiro pavor de sua mãe, né? E vai se contradizendo e ao mesmo tempo se contrapondo. Ele era um experimentalista, ele tentava pensar sobre todos os diversos e possíveis pontos de vista. Então é difícil centrar aqui, esta é a posição de Fernando Pessoa definitiva. Não, ele foi ao longo da sua vida se moldando às diversas circunstâncias. Mas sim, ele tinha esse ideal, eu vou deixar aqui o livro porque está pesando, ele tinha esse ideal de que Portugal seria o centro de da ascensão de uma nova forma de sociedade que não se balizaria mais em preceitos da Igreja Católica. Ele era um crítico fervoroso à Igreja Católica e que não faria culto a nenhuma personalidade. Ele atacava brutalmente, duramente, o que Mussolini estava fazendo na Itália e que Hitler estava fazendo na Alemanha. E também Stalin, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele entendia que a ideia marxista de ditadura do proletariado era algo inviável e se fosse vir a se consolidar da forma como ele identificava estar sendo pensada, isso também remeteria a algo que poderia ser pior ainda do que o absolutismo, ao qual ele também estava tecendo diversas críticas contundentes à monarquia. Porém, com o advento da República em Portugal, antes da ditadura de Salazar, ele também fez muitas críticas à República e à própria democracia moderna. Então ele idealizava uma forma de sociedade que não existia, só existia na sua cabeça, e ele tentava levar isso como um sonho, uma utopia. Em vários momentos, observando as perspectivas políticas, ideológicas, de conformação de uma sociedade por parte de Fernando Pessoa, ao ler essa obra, eu cheguei a pensar que ele pudesse ter alguma veia anárquica também, embora ele também tecesse críticas ao anarquismo, que é justamente o que ele tentou fazer ao final da sua vida, o que baliza o pensamento anarquista, a esquerda, dentro do espectro dessa ideologia mais contestatória em relação ao Estado, porque o anarquismo, da forma como ele é concebido historicamente, e aí pensando sem essas distorções e esses revisionismos que a gente tem visto ocorrer nos dias de hoje, o anarquismo teria como uma perspectiva utópica a ideia de liberdade e igualdade como algo para que se trabalhasse a estrutura da sociedade em comunhão. E ao final de sua vida, Fernando Pessoa vai falar em nome da igualdade, coisa que ele não fez nunca em sua vida, porque ele identificava que a igualdade, esse conceito, era utilizado para que justamente usasse as pessoas, a massa, como rebanhos. E ele era um defensor ferrenho das liberdades individuais, do individualismo, do individualista convicto. Ou seja, um livre pensador. Não aceitava que ninguém, nem nenhum partido, nem nenhuma igreja, nem nenhuma pessoa pudesse lhe dizer o que fazer e como pensar. E isso eu acho fundamental. Fundamental para os dias de hoje. Eu acho essa forma de pensamento interessante e fundamental. Não é porque sou de esquerda, ou porque alguém é de direita, ou porque é de centro, enfim, onde tu te situas no espectro ideológico. Não há a mínima possibilidade de que a gente possa avançar como sociedade se não pensarmos com a nossa própria cabeça. Não quer dizer que um partido, uma tendência, um agrupamento ou alguém que admiramos precisa
precise ter de nós uma concordância absoluta, sem nenhum tipo de reflexão, sem nenhum tipo de autocrítica, sem nenhum tipo de contestação. Isso não é saudável. Isso não é saudável mesmo. Mas aqui ele vai levar ao extremo essas críticas, que muitas vezes ele se confrontava com ele próprio. E esse é um outro ponto que eu quero te comentar. É interessante pensar isso, por quê? Porque ele, embora defendesse essa ideia de ele como um sujeito conservador, Fernando Pessoa era alguém conservador, e que, ao mesmo tempo, tinha um sentimento nacionalista, porém, não este mesmo ideário nacionalista da extrema-direita europeia, ele contestava isso, era um nacionalismo próprio, que ele desenvolveu no final de sua vida, inclusive algumas argumentações em relação a como que se dá esse pensamento, eu posso ler para vocês aqui, mas como esse sujeito, então, nacionalista, individualista e conservador, passou a incorporar em sua vida aspectos da igualdade e da liberdade como algo fundamental. Então, assim, não dá para colocar o Fernando Pessoa em caixinhas, tá? Não dá pra gente determinar ele assim. Mas dá pra pensar nesse aspecto aqui que eu vou ler pra vocês aqui, como que ele pensava a igualdade e a liberdade. Vai dizer assim o Richard Zenit sobre o pensamento político do Fernando Pessoa mais pra frente. O pensamento político de Pessoa também tomou um rumo novo, bastante surpreendente, como revelam 2 artigos que teriam agitado muito as águas da opinião pública, em especial entre os partidários dos governos autoritários, se ele tivesse conseguido publicá-los. Eles também desestruturam nossa visão de Pessoa. Sua postura em relação à raça humana tinha mudado desde o início do ano. Mas a mudança é tão radical em nacionalismo liberal, então esse que era o termo, né, o nacionalismo liberal, não esse nacionalismo da extrema-direita, um outro tipo de nacionalismo. E o caso é muito simples. Neste livro, neste texto, ele intitulado O Caso é Muito Simples, a gente, segundo o Zenit, mal pode acreditar que é o Pessoa que está escrevendo ali. Nacionalismo liberal era um termo novo em seu vocabulário político, apenas 6 meses antes no currículo que elaborou sua vida pessoal, profissional e ideológica. Ele se definira como um conservador liberal, ou seja, um defensor dos direitos e liberdades individuais. Até aí, ok. Mas também como proponente de um nacionalismo místico, fundado no mito do retorno simbólico de Dom Sebastião, que eu comentei com vocês. Embora não haja provas de que alguma vez ele tenha renunciado ao sebastianismo, esse conceito e a palavra místico estão ausentes nas mais de 20 páginas que ele escreveu sobre o novo tipo de nacionalismo que tão fervorosamente passou a defender. Vejam bem aqui, como um homem que, depois de muito pesquisar, enfim descobre a verdade. Que verdade é essa? Ele destilou a essência dessa verdade num novo lema em 3 partes. Tudo pelo indivíduo, nada contra a sociedade, tudo pela humanidade, nada contra a nação, tudo pela igualdade, nada contra a liberdade. Igualdade, liberdade, humanismo, pela primeira vez, no caminhar do findar de sua vida, Fernando Pessoa parece que encontrou a chave. Liberdade sem igualdade não serve. É isso que parece que ele identifica. Igualdade, o autor que a gente vai questionar, tudo pela igualdade, Pessoa havia endossado a ideia de igualdade espiritual em seus ensaios, de ordem esotérica, mas nunca, em todos os seus escritos, havia defendido a igualdade política e social. O teórico, que sempre se inclinou para modelos aristocráticos de governo, que viu o proletariado como uma espécie de rebanho humano que precisa ser dirigido por uma elite esclarecida, escreveu no seu ensaio sobre nacionalismo liberal que a nação vale a soma de seus indivíduos, o que parece suspeitosamente democrático. Então, enfim, ele entendeu o conceito de democracia e passou a defender uma ideia de sociedade que me pareceu bastante, o que, minha gente? Por isso que ele está ao lado aqui, bastante quixotesca. Uma referência muito forte aqui a Dom Quixote, preciso fazer, porque é isso. A ideia de liberdade do liberalismo clássico se contrapondo ao absolutismo, ou seja, superar o poder centralizado na mão dos reis, da monarquia, da família real. O liberalismo representou nesse momento histórico de superação ao absolutismo algo fundamental, mas não deu conta disso. Fernando Pessoa, por exemplo, ele vai elogiar, em certa altura de sua vida, a ideia de livre iniciativa nos Estados Unidos, porém não a concentração de riqueza. Então toda essa contradição que aparece nos seus escritos, essa mudança permanente, dialética na sua forma de pensar,
é interessantíssima, porque ele não estava fadado a aceitar todo um conceito que lhe era dado de sociedade, de pensamento ideológico e seguir aquela cartilha. Ele estava sempre aberto a questionar, e questionando a si próprio ele conseguiu compreender, ao que parece, ao final de sua vida, que só a ideia de uma liberdade dentro dessa perspectiva nacionalista que ele defendia, que ele se defrontou, que era o grande tema de sua época, era necessário a igualdade. E aí ele vai revisitar também várias posições, uma série de questões que ao longo da vida ele foi sendo de alguma forma interpelado, porque em certa medida da sua vida, enquanto ele estava tentando se descobrir sexualmente, por isso que as coisas se misturam, ele identificava que o homem seria de certa forma superior à mulher, e aí ele ia lá com elucubrações e fazia ensaios falando sobre o corpo masculino e o corpo feminino, e tentava defender essa tese, o que demonstrava uma atração dele pelo corpo masculino, mas ele não identificava isso, não aceitava isso, então ele usava outras figuras de linguagem, outras referências, inclusive da mitologia e tudo mais, para tentar defender algumas dessas teses. Mas tudo isso vai caindo por terra. A questão de defender também que todos somos iguais, porque todos temos, já ao final da sua vida, uma mesma alma, então sentimos as mesmas dores, temos os mesmos sofrimentos, isso vai ficar marcado também na sua poesia, que vai sendo modificada ao longo do tempo. Aí sim estamos falando de Fernando Pessoa, mas quando se fala de Ricardo Reis, por exemplo, Ricardo Reis, as odes de Ricardo Reis, estamos falando de um monarquista. Fernando Pessoa não era monarquista, então se defrontava com isso. Alberto Caeiro, um homem simples, do campo, das coisas do campo, da natureza, o mestre de Álvaro de Campos e de Ricardo Reis. Alberto Caeiro, essa figura simbólica, emblemática, que vivia na humildade, numa ideia de se pensar as pequenas coisas do dia a dia, do cotidiano, dado a contemplação. Este também se debatia com a própria figura de Fernando Pessoa. E aí entramos também em Álvaro de Campos, que foi o heterônimo que mais assumidamente se mostrou declinado assim, a consentir a sua atração por outros homens, né? Então, assumidamente homossexual. Tem poemas homoeróticos, Fernando Pessoa, mas que com seus heterônimos ele consegue trazer experiências e falar de situações que ele não teve. Então, aí a gente está trazendo uma série de circunstâncias que vão moldando essa multiplicidade de vozes, essa contradição completa e absoluta nas diversas perspectivas. Olha que sujeito interessante, do ponto de vista político, sexual e também espiritual, e com isso eu quero encerrar. Porque se a gente está falando de heterônimo, é preciso dizer, o heterônimo não é a mesma coisa que pseudônimo. Heterônimos são sujeitos criados pelo próprio Fernando Pessoa, com sua vida própria, com características próprias, com posições políticas próprias, com profissões próprias. Álvaro de Campos era um engenheiro náutico, era alguém que vivia nas águas, navegando, viajava por vários lugares. Fernando Pessoa não foi a lugar nenhum, a não ser Durban e Lisboa, ele não viajava para lugar nenhum. Mas como que ele trazia todo aquele aspecto de como se ele fosse alguém muito viajado? Quem fazia isso era Álvaro de Campos. E vai se defrontar com um universo que para ele não era nada prático, nada acessível. E isso tudo dentro da sua iniciativa de buscar dentro da espiritualidade questões ligadas ao ocultismo, à cabala. Ele vai buscando explicações e respostas para o que ele nem mesmo entendia que acontecia com ele. Então, foi de início a questão da mediunidade, que ele participou de sessões espíritas, mas até mesmo seus amigos questionavam que, ora parecia que ele estava realmente falando, aceitando uma possibilidade de que o que ele escrevia, muito do que ele escrevia ali era ditado, era algo mediúnico, por isso a ideia de heterônimo, não era ele, também era um outro sujeito. Ora, isso era uma imaginação, é aquela história de o poeta é um fingidor. Finge, inclusive, o que sente, o que manifesta, né? A questão de fingir a própria dor, a solidão. Porque como é que ele lidava com a solidão, com esse sofrimento de não conseguir fisicamente se aproximar nem de outros homens, nem de outras mulheres, lidar com essa castidade? Ele tinha que fazer isso de alguma forma, ele tinha que sublimar isso de alguma forma. Então a espiritualidade entra também neste aspecto.
Heterônimo não é o mesmo que pseudônimo. Pseudônimo a gente escreve, dá um outro nome para escrever aquilo que nós mesmos pensamos, nós mesmos elaboramos, mas não queremos assumir a autoria. Não foi o que fez Fernando Pessoa. Cada um destes mais de 100 heterônimos que ele teve, inclusive seu semi-heterônimo, Bernardo Soares, que é o autor do livro do Desassossego, que tem resenha aqui no canal, um livro fantástico, um dos livros da minha vida. Bernardo Soares era um semi-heterônimo porque ali ele admite que tem uma maior interferência do Pessoa nos escritos. E tem muitas coincidências também. O ofício, a profissão, onde ele morava, como que ele se ocupava no dia a dia, tinha muitas características do que era o dia a dia, as obrigações de Fernando Pessoa. Então ele é um semi-heterônimo. Havia uma influência, mas não era por completo um heterônimo como os demais e os mais conhecidos que eu citei para vocês, o Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis. Mas essa forma dele se relacionar com os heterônimos surge inclusive um heterônimo feminino, o único heterônimo feminino que ele teve, que ele acabou manifestando, Maria José, que era uma mulher corcunda, muito doente, que se apaixona por um serralheiro. Então todos têm uma história de vida, todos têm uma relação com a espiritualidade, com a sexualidade e uma visão de mundo, com a política, com a questão ideológica. Muito interessante e impressionante, eu diria, a história de vida de Fernando Pessoa. Deixemos que Richard Zenit nos conduza para saber muito da vida e da obra de Fernando Pessoa, para entendermos um pouco mais sobre os heterônimos, para entender um pouco mais sobre a sua infância, a relação com os familiares. Vamos conhecer cada um destes personagens na vida de Fernando Pessoa, saber o que ele pensa a respeito do amor, do sexo, da amizade, da escrita, da literatura, do poder, que aqui, na sua visão exagerada, digamos assim, e experimental, onde a literatura e a cultura seriam de fato a única salvação, mas que poderiam ser o pilar fundamental de uma sociedade que ele chamou inicialmente de imperialista, mas que ele viu com o passar do tempo que não poderia dar conta de superar todas as contradições da sociedade e manter a dignidade humana se não tivesse uma aproximação fundamental, que eu revelei para vocês aqui, de uma verdade que lhe pareceu absoluta ao findar dos seus dias, de que liberdade sem igualdade não nos leva aos caminhos mais desejáveis para uma vida plena. Da mesma forma que defendemos a igualdade sem a liberdade individual, para que possamos fazer autocrítica, para que possamos nos reinventar, para que possamos mudar de opinião e questionar até mesmo os nossos pares. Se isso não nos for permitido, não tivermos essa liberdade, está faltando algo que é fundamental para que nós possamos contemplar este mundo e esta vida da forma como fomos criados para fazê-lo. Porque se é um lapso de tempo, façamos o melhor e não deixemos que ninguém nos diga como devemos fazer e levar os nossos dias até o último momento em que estaremos aqui. Fernando Pessoa, a biografia de Richard Zenit, é esta obra que eu te indico hoje aqui no canal do Sujeito Literário. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.